Você já se perguntou por que alguns livros antigos simplesmente desapareceram da Bíblia? Ou por que certos textos que falam de visões celestiais, anjos caídos e revelações proibidas foram enterrados pelo tempo e pela própria religião? Um desses textos, quase desconhecido pela maioria das pessoas, descreve uma viagem aterrorizante por 10 céus diferentes. E não é qualquer relato. É a jornada de um homem chamado Enoque, levado vivo aos céus por anjos, e testemunha de coisas que a maioria jamais teria coragem de contar. Esse é o livro dos segredos de Enoque, também chamado de Segundo Enoque. Um manuscrito tão perturbador e tão cheio de mistérios que foi deixado de fora da Bíblia, evitado pela igreja e temido pelos estudiosos. A pergunta mais inquietante talvez seja essa: por que esse livro nunca foi ensinado nas escolas bíblicas, nem nos sermões de domingo? O que há nele que é tão incômodo, tão perigoso, a ponto de ter sido silenciado por séculos? Não estamos falando de mais uma lenda antiga ou uma parábola simbólica. Estamos falando de uma narrativa espiritual detalhada, onde Enoque é levado fisicamente por anjos e atravessa camada por camada do céu, presenciando cenas indescritíveis, algumas maravilhosas, outras simplesmente assustadoras. E tudo começa de forma muito sutil na Bíblia, quando Gênesis, capítulo 5, versículo 24 diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." É tudo que a maioria conhece. Uma frase curta, misteriosa, e que levanta mais perguntas do que respostas. O que significa Deus o tomou? Para onde ele foi? E por que não há nenhum relato posterior na própria Bíblia? A resposta, ou pelo menos parte dela, está escondida em manuscritos considerados apócrifos. Entre eles, o segundo livro de Enoque, que detalha o que aconteceu depois do desaparecimento desse homem. Segundo o texto, Enoque não morreu. Ele foi levado por 2 seres celestiais e atravessou os 10 céus, um a um. E ao contrário da imagem que muitos têm de um céu branco e calmo, o que ele viu foi muito mais complexo. Ele descreve lugares sombrios, prisões para anjos, câmaras celestiais onde são registrados todos os pecados da humanidade, mecanismos que regulam o tempo, espíritos vagando e até o trono de Deus, em um lugar onde nem os anjos ousam respirar sem permissão. O texto teria sido escrito por volta do 1º século, antes ou depois de Cristo. Ou seja, enquanto os primeiros cristãos estavam surgindo, esse relato já existia, mas a igreja o considerou perigoso. Afinal, se Enoque viu tudo isso, por que os apóstolos nunca falaram sobre esses 10 céus? E se o céu não é um só, mas múltiplo, com camadas de poder, castigo e julgamento, o que isso muda na doutrina tradicional? Talvez tudo. Por isso ele foi ignorado nos grandes concílios que definiram o que seria ou não incluído na Bíblia. No concílio de Laodiceia, por exemplo, por volta do ano 363 d.C., o nome de Enoque sequer aparece entre os livros aceitos. Isso mesmo depois de ser citado indiretamente por Judas, irmão de Jesus, em sua carta. Judas, versículo 14, diz: "E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." O mais impressionante é que o segundo Enoque foi preservado em textos eslavônicos antigos, longe dos olhos do Vaticano e das grandes escolas teológicas do Ocidente. Ele sobreviveu apenas no leste europeu, passando despercebido por séculos. Quando finalmente foi traduzido, causou estranheza e até medo, porque o que está ali desafia a estrutura espiritual que a religião tradicional tenta manter. No segundo céu, por exemplo, Enoque encontra anjos acorrentados, seres que choram dia e noite, clamando por misericórdia, mas que nunca serão libertos. São os mesmos mencionados em Gênesis, capítulo 6, versículo 4.
Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esses filhos de Deus seriam os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, que se rebelaram e foram punidos. E é justamente no segundo Enoque que encontramos detalhes do que aconteceu com eles. Mas esse é apenas um fragmento. O texto vai muito além. Ele fala de um céu onde existem instrumentos que controlam o movimento do sol e da lua. Outro, onde há seres celestiais responsáveis por registrar os atos de cada ser humano. Outro ainda, onde estão os espíritos dos que morreram, aguardando juízo ou consolo. E tudo isso dividido em camadas, como se o céu fosse um grande organismo com departamentos, autoridades, hierarquias e funções que a teologia moderna não ousa explicar. O que mais chama a atenção é que ao final da jornada, Enoque chega ao 10º céu, um lugar onde o tempo não existe, onde o trono de Deus é cercado por luzes tão intensas que nem mesmo os serafins conseguem olhar diretamente. Lá, Enoque ouve palavras que não pode repetir. Ele recebe revelações que são seladas. O texto afirma que algumas informações não foram escritas, apenas transmitidas em segredo, porque não poderiam ser entendidas por mentes humanas. Enoque, então, retorna à terra transformado e, antes de desaparecer novamente, transmite esses segredos a seus filhos, especialmente a Matusalém, o avô de Noé. O que se insinua nas entrelinhas é que Enoque teria recebido a missão de preservar uma sabedoria ancestral que viria a ser fundamental para a sobrevivência da humanidade após o dilúvio. Algo que se perdeu ou foi escondido pelos séculos, mas que ressurge agora, fragmentado, em manuscritos esquecidos, bibliotecas secretas e em vozes que ainda têm coragem de investigar. A verdade é que, se o segundo Enoque for real, e muitos estudiosos o consideram uma das maiores relíquias do pensamento judaico-místico, então tudo o que sabemos sobre o céu, os anjos, o juízo final e o próprio Deus precisa ser revisto. E talvez esse seja o motivo real do silêncio, porque esse livro não apenas revela, ele perturba. Ele mostra que existe muito mais do que nos disseram. Enoque não foi só um personagem bíblico, foi um viajante do invisível, um homem que viu demais, que ouviu o indizível, que caminhou por entre esferas celestiais guardadas por entidades que a teologia tradicional sequer ousa nomear. E agora você também está prestes a fazer essa mesma jornada. Prepare-se. No próximo passo, você vai descobrir o que Enoque viu ao atravessar o primeiro céu. E talvez você nunca mais pense da mesma forma. A jornada de Enoque começa de forma silenciosa. Não há trovões, nem abismos se abrindo sob seus pés. Apenas um chamado invisível, uma convocação que ele parece já conhecer desde o ventre. O texto diz que ele estava sozinho, meditando sobre os céus e o destino dos homens, quando de repente 2 seres apareceram diante dele. Eles eram altos, radiantes, vestiam roupas que brilhavam mais que o ouro e seus rostos não se podiam olhar diretamente. Não tinham aparência humana, embora usassem palavras humanas. Eles estenderam suas mãos e disseram: Enoque, homem justo, chegou a hora. E sem que pudesse resistir ou entender, Enoque foi erguido, não em espírito, mas em corpo. Ele atravessou o firmamento como se o próprio ar se rasgasse diante dele. E quando se deu conta, estava diante de algo que nunca tinha visto antes: o primeiro céu. Esse primeiro céu não era como o céu azul que vemos daqui. Não era feito de nuvens brancas ou raios de sol. Era como uma camada densa, translúcida, que envolvia o planeta como um véu. Uma abóbada que parecia viva. Ali, ele viu seres voando, criaturas que não pareciam ter forma fixa. Eram como chamas em movimento, tochas de luz e vento cantando sem parar. Enoque os descreve como guardiões,
observadores, que registram tudo o que acontece no mundo dos homens. Segundo o texto, eles não descansam nem por um instante. Seus olhos estão sempre voltados para baixo. São eles que levam até os céus as palavras dos justos, os pedidos dos aflitos e até mesmo as blasfêmias dos ímpios. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento, tudo sobe e tudo é registrado. Foi nesse momento que Enoque começou a entender que nada está oculto. O que para nós parece silêncio ou abandono, para o primeiro céu é apenas mais um registro em uma eternidade de memórias. Ele viu livros sendo escritos com letras de fogo, onde o nome de cada homem aparecia, junto com suas ações. Os justos tinham suas páginas iluminadas, enquanto os ímpios tinham sombras caindo sobre seus registros. Enoque não viu julgamentos sendo feitos ali. O primeiro céu não julga. Ele observa, ele grava, ele guarda. O julgamento viria depois, mas as evidências seriam reunidas ali. O texto é claro. Os seres que habitam o primeiro céu também têm domínio sobre os elementos da natureza. São eles que abrem as comportas das nuvens, que acendem os relâmpagos, que fazem o vento soprar em direções específicas. Isso lembra o que está escrito no Salmo 104, versículo 4. Faz dos ventos seus mensageiros, das labaredas de fogo, os seus ministros. Coincidência? Ou uma pista de que Davi sabia mais do que deixou escrito? Enoque diz que também viu passagens se abrindo nesse céu, como portais. Algumas levavam a lugares altos, outras a regiões que ele não pôde ver. Mas havia uma regra não dita. Apenas quem é chamado pode atravessar. Enoque fora chamado, e por isso os guardiões se curvavam diante dele. Mas mesmo assim, ele sentia que não deveria estar ali. Era como se aquele mundo sussurrasse o tempo todo. Você não pertence a isso, mas precisa ver. O que mais o impressionou foi a ausência de tempo. O primeiro céu não obedecia ao nascer e pôr do sol. Era como se estivesse sempre em um estado de vigília eterna. Os seres ali não dormem, não se distraem, não vivem como nós. Eles apenas servem. Enoque percebeu com um calafrio que para cada movimento que fazemos aqui embaixo, há um eco no céu acima. E se isso é verdade para o primeiro céu, o que será que o aguarda nas camadas superiores? Antes de seguir, um dos anjos se aproximou e tocou em seu ombro. Seus olhos brilhavam como fogo azul. Ele disse: "Você viu o véu que cobre a terra. Agora prepare-se para o que está por trás dele. Muitos não voltam, mas você deve voltar, porque o que será mostrado precisa ser lembrado." E então, sem que pudesse respirar fundo ou fazer perguntas, Enoque foi erguido novamente. Subir ao segundo céu seria como mergulhar em um outro mundo, ainda mais denso, mais sombrio, mais esquecido. Mas antes de seguirmos essa jornada, é preciso olhar para o que já vimos. O primeiro céu é mais do que uma barreira física entre nós e o universo. É um registro eterno, uma testemunha silenciosa, uma rede de olhos que nunca piscam. E talvez, só talvez, algumas de nossas dores mais íntimas já tenham sido ouvidas ali. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Enoque viu os livros sendo escritos antes de serem abertos. Ele viu os escribas celestiais antes do trono do julgamento. Ele viu o começo, e o começo era observação, silêncio e registro. E se isso for verdade, então nada, absolutamente nada do que fazemos passa despercebido. Nem mesmo o que pensamos agora. No próximo passo, Enoque será levado ao segundo céu, um lugar onde a luz não entra, um lugar de gritos, de correntes, de julgamento antecipado.
Prepare-se, porque o que ele viu lá pode mudar tudo o que você acredita sobre anjos, justiça e o que realmente existe acima de nós. A transição entre o primeiro e o segundo céu não foi suave. Enoque descreve que, assim que atravessou o limite da primeira camada, o ambiente mudou completamente. A sensação de leveza e observação foi substituída por um peso opressivo. O ar era denso, quase como se estivesse dentro de uma caverna infinita, onde a luz não era bem-vinda. E no silêncio do abismo, ele começou a ouvir gritos, gritos profundos, distantes, como lamentos de almas que tinham esquecido o próprio nome. Ali, pela primeira vez, Enoque sentiu medo. Os dois seres que o guiavam pararam diante de uma abertura feita de sombras. Era como um rasgo suspenso no vazio. Eles olharam para Enoque e disseram: "Você verá agora o lugar daqueles que se rebelaram antes do tempo, antes mesmo que o dilúvio viesse. Este é o céu onde a luz foi retirada como castigo." Enoque, sem saber ao certo o que isso significava, entrou. E o que viu ali jamais esqueceria. Dentro do segundo céu não havia beleza. Tudo era escuro, úmido e sombrio. O som era contínuo, como se correntes gigantes estivessem sendo arrastadas pelo chão de pedra. Mas o que mais o perturbou foi ver figuras colossais acorrentadas, presas entre colunas de fogo frio. Eram anjos, mas não como os que conhecemos, não brilhantes, não gloriosos. Eram criaturas de uma beleza manchada, como se carregassem o peso de sua queda na própria forma. Tinham olhos vazios, bocas entreabertas e sussurravam coisas que Enoque não conseguia compreender. Alguns choravam, outros apenas fitavam o nada. Esses eram os vigilantes, os anjos que, segundo os escritos antigos, desceram à terra e corromperam o plano divino. Eles tomaram para si mulheres humanas, geraram filhos gigantes e ensinaram aos homens segredos que deveriam ter ficado nos céus. Segundo o que está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E mais adiante, no versículo 4, lemos: "Havia naqueles dias gigantes na terra." E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. A punição para esses anjos foi severa. Segundo o texto de Enoque, eles foram aprisionados nesse segundo céu, onde o tempo não passa, e a dor é constante. Não é o inferno, não é o lago de fogo, é algo diferente, um purgatório eterno, onde seres que conheceram a presença de Deus são mantidos afastados dele para sempre. Enoque ficou em choque. Aquele lugar parecia ter sido esquecido até pelos próprios céus. Não havia anjos guardiões ali, apenas vigias silenciosos que nunca falavam. O ambiente inteiro parecia um segredo que o universo tentava esconder. Os guias de Enoque explicaram que esses seres esperavam o julgamento final, mas que já sabiam seu destino. Eles não clamavam por salvação. Eles choravam pela memória do que perderam. Um dos prisioneiros chegou a fitar Enoque. Seus olhos ardiam e sua voz ecoou em lamentos que tocavam a alma. Era como se pedisse para ser lembrado, não perdoado. Enoque entendeu então que aqueles anjos não se arrependiam como humanos. Eles carregavam em si a dor de terem desafiado algo sagrado, de terem violado uma ordem cósmica. O texto diz que os nomes desses anjos eram conhecidos dos antigos. Um deles era chamado Azazel, aquele que, segundo a tradição, ensinou aos homens a forjar armas e provocar guerras. Em Levítico, capítulo 16, versículo 10, encontramos uma referência curiosa. Mas o bode sobre que caíra a sorte para Azazel apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como Azazel.
Muitos estudiosos acreditam que essa menção é um eco de uma tradição mais antiga, ligada a esse mesmo anjo caído. Enquanto atravessava aquele lugar de sombras, Enoque viu mais. Ele viu inscrições nas paredes, feitas com símbolos que não conhecia. Viu figuras se contorcendo em silêncio. Viu estátuas que pareciam observar tudo, como se os próprios céus tivessem deixado olhos naquele cárcere. Mas o que mais o perturbou foi quando ouviu um nome sussurrado, um nome proibido, um nome que ele não repetiu no texto. Enoque entendeu que aquilo que os homens chamam de rebelião celeste foi muito mais do que uma disputa de poder. Foi uma guerra silenciosa, onde a consequência foi a separação total da luz. No segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O que Enoque viu não foi alegoria. Foi isso. O texto antigo se conecta com o Novo Testamento. Uma linha invisível une Gênesis a Pedro e Pedro a Enoque. E por que a maioria das igrejas ignora isso? Porque abrir essa porta é arriscar ver demais. Quando Enoque se afastou daquele lugar, seus olhos estavam marejados. Ele não chorava de medo, chorava por ter testemunhado algo que nenhum ser humano deveria ver. Ele entendeu que o céu não é apenas luz, que há regiões que foram criadas para conter o caos, e que os seres que ali estão não são demônios, são anjos. Anjos que perderam tudo e que mesmo assim ainda cantam, mas com uma voz que já não espera resposta. Ao deixar o segundo céu, Enoque escutou apenas uma frase de seu guia: o que foi revelado aqui deve ser selado no silêncio, mas precisa ser lembrado, porque muitos lá embaixo ainda seguem os mesmos passos. E então subiram. E o que vinha a seguir era tão surpreendente quanto aterrador. No terceiro céu, Enoque encontraria um lugar que poucos ousam imaginar. Um jardim, mas não um jardim qualquer. Quando Enoque deixou o segundo céu, seu espírito já não era o mesmo. Ele havia testemunhado anjos aprisionados, seres celestiais em eterna aflição, lugares onde a luz não penetrava e onde o silêncio gritava mais alto que qualquer som. Mas, ao ser conduzido ao terceiro céu, ele sentiu algo que não esperava, uma paz profunda. Era como se estivesse sendo transportado de uma caverna para um campo florido, de uma prisão eterna para uma promessa esquecida. E foi exatamente isso que encontrou. Um lugar que ele jamais ousaria imaginar. O Jardim do Éden. Sim, ele ainda existia, mas não da forma como nos contaram. Enoque não o viu como uma lembrança do passado, mas como uma realidade viva, oculta, preservada. Um espaço sagrado, retirado do alcance da humanidade, separado por véus que nem mesmo os justos conseguem atravessar. O texto afirma que o Éden foi transferido para um céu reservado, guardado por querubins, envolto em chamas que não queimam e em luzes que cegam os impuros. Ao atravessar o limiar desse lugar, Enoque não andava, ele flutuava. O chão era coberto de flores luminosas e as árvores exalavam um aroma tão intenso que parecia entorpecer a alma. As descrições são vívidas. Ele viu árvores frutíferas que nunca perdiam suas folhas. Viu rios de águas transparentes correndo em direções que desafiavam a gravidade. E no centro de tudo, uma árvore que resplandecia como ouro líquido. A árvore da vida. Era cercada por 4 pilares de luz, e sobre ela repousava algo que Enoque não ousou descrever. Apenas disse que a própria presença de Deus podia ser sentida ali. Ele então entendeu. Aquele era o lugar que havia sido criado para os justos. Um espaço que antecede o tempo, que sobreviveria ao julgamento e que seria revelado apenas aos que fossem achados dignos. Isso se conecta diretamente com o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 8.
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E mais adiante, no versículo 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O que poucos percebem é que após a expulsão de Adão e Eva, esse jardim não foi destruído, apenas ocultado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, lemos: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Enoque agora via esses querubins com os próprios olhos. Eram entidades imensas, cheias de olhos e asas, que não descansavam nem por um instante. Suas presenças causavam reverência e terror ao mesmo tempo. Eles não falavam, apenas observavam e protegiam. Nada profano podia se aproximar. O jardim era mais que um lugar, era um testemunho, uma memória viva do que foi e uma promessa do que ainda será. Era o começo e o fim condensados em um espaço que nenhum mapa terrestre poderia localizar. Os anjos guias explicaram a Enoque que esse lugar seria habitado novamente, que os justos, após o grande julgamento, seriam conduzidos ali para viverem eternamente em luz. Mas também lhe mostraram outra realidade. No mesmo céu, separado por um abismo, havia um segundo jardim. Mas esse era sombrio, seco, cheio de espinhos e fumaça. Ali estavam os que haviam se afastado do Criador, não os que foram punidos como os anjos do segundo céu, mas os que morreram em rebeldia. Espíritos de homens que andaram pelas trevas e escolheram permanecer nelas. Esse contraste dentro do mesmo céu abalou Enoque. Ele entendeu que mesmo no domínio do Éden, o livre-arbítrio continuava existindo. Uma presença de Deus não apagava a existência do juízo. Aqueles que ali habitavam, segundo ele, não sofriam tormento físico, mas um tormento moral. O remorso constante de saber que a verdade existia, mas que haviam recusado. Enoque viu almas gritando, não de dor, mas de arrependimento. Gritos que ecoavam, mas que não eram respondidos. Era como se o próprio jardim os rejeitasse. Nesse momento, Enoque se aproximou da árvore da vida, e o que aconteceu ali não é descrito com detalhes. Apenas que ele ouviu uma voz, não vinda dos anjos nem do ambiente, mas da própria árvore, uma voz que falava em todas as línguas e nenhuma ao mesmo tempo. Ela revelou a ele que o tempo da restauração estava escrito, que viria um dia em que o Éden se abriria novamente aos olhos dos homens, mas não para todos, apenas para aqueles que reconhecessem os sinais, que não se dobrassem ao mundo e que guardassem no coração a lembrança do paraíso perdido. A Bíblia ecoa essa promessa em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. João, o vidente de Patmos, viu o que Enoque viu, mas séculos depois. E mesmo assim, os dois não se contradizem. Pelo contrário, se completam. É como se a revelação tivesse sido dada em partes, fragmentada, para que os homens buscassem com esforço e não recebessem de bandeja. Enoque, ao deixar o terceiro céu, não estava mais assustado, estava em silêncio, um silêncio reverente, profundo. Ele tinha visto o passado, o futuro e o presente coexistindo em um único lugar. Tinha sentido o cheiro da eternidade e escutado palavras que não poderiam ser repetidas. Ao olhar para trás, viu os portões se fechando e entendeu que jamais voltaria a pisar ali com os próprios pés, mas carregaria aquela visão pelo resto da existência, porque agora ele sabia, o Éden não é um mito, é um segredo guardado, um jardim oculto aos olhos dos homens, e um dia será revelado novamente. O anjo então colocou sua mão sobre o ombro de Enoque e disse: Você viu o lugar reservado aos justos, agora verá o que mantém o universo em ordem. Mas saiba, o que vem a seguir pode quebrar a mente dos fracos.
E assim, ele foi conduzido ao quarto céu, um lugar que não guarda espíritos, mas relógios cósmicos. Um lugar onde o tempo tem corpo e nome, e onde o próprio universo é mantido por engrenagens invisíveis. Está pronto para seguir? O terceiro céu havia tocado a alma de Enoque como um cântico esquecido, mas quando seus pés deixaram o limiar do Éden e ele foi elevado novamente, sentiu que algo no ar estava diferente. A beleza deu lugar a uma sensação de imensidão, como se o espaço ao redor não tivesse fim. O quarto céu não parecia um lugar habitável, parecia uma engrenagem, um gigantesco sistema pulsante onde tudo se movia, mas não por acaso. Pela primeira vez desde que subira, Enoque entendeu que o universo tinha um coração mecânico e que esse coração batia aqui. Ao entrar nessa dimensão, ele viu seres que não pareciam anjos comuns. Tinham formas simétricas, olhos que se multiplicavam em cada extremidade e mãos que seguravam instrumentos de luz, como réguas, bússolas, discos que giravam lentamente. Havia uma música constante no ar, mas não era feita de sons. Era feita de ritmos, ciclos, batidas invisíveis. Enoque observava como se estivesse dentro do próprio corpo do tempo. Cada movimento dos corpos celestes parecia ser resultado do trabalho daqueles seres. Eles não falavam, eles apenas mediam, registravam, alinhavam. Em determinado momento, os anjos que guiavam Enoque apontaram para cima. Ele viu algo que jamais teria acreditado se estivesse na terra: o sol, a lua, as estrelas. Todos fixos em suas órbitas por cordões invisíveis, guiados por mãos que jamais param. Cada estrela, cada planeta, cada eclipse era intencional. Nada era aleatório. A dança cósmica era regulada com precisão milimétrica. Era ali, no quarto céu, que se decidiam as estações, os dias, os anos. Enoque viu portas celestiais se abrindo para deixar a luz do sol passar. Viu janelas se fechando para dar lugar à noite. Viu mecanismos girando como engrenagens de um relógio vivo, onde cada peça era um corpo celeste. E ele lembrou do que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Era exatamente isso que ele via. Mas o que os antigos textos não diziam é onde isso tudo estava sendo operado. Enoque agora sabia: no quarto céu. Os anjos operários do tempo eram chamados de Ofanim, segundo os textos mais antigos. Criaturas ligadas ao trono de Deus, responsáveis por manter a ordem. Seus olhos estavam sempre atentos ao movimento das galáxias, como se estivessem sintonizados com o próprio pensamento divino. Eles não tinham vontade própria, não questionavam, apenas executavam, com uma perfeição tão assombrosa que Enoque se sentiu envergonhado por já ter acreditado que o universo era um acidente. Um dos seres se aproximou dele. Seu corpo brilhava como bronze incandescente. Estendeu a mão e mostrou a Enoque um círculo de luz onde estavam gravadas letras que ele não conseguia ler. Disse-lhe com voz sem boca: estes são os registros do tempo. Cada era, cada geração, cada ciclo está escrito aqui antes mesmo de acontecer. Enoque então entendeu que passado, presente e futuro estavam todos conectados naquele lugar. O tempo ali era um ser, um corpo, uma inteligência, e estava sob vigilância. Na tradição judaica existe um conceito chamado de Sefirot, os atributos divinos que governam o mundo. Um deles é o tempo, a ideia de que Deus não apenas criou o universo, mas também o ritmo com que ele respira. No quarto céu, Enoque presenciava esse ritmo. Ele viu livros sendo escritos por mãos que não tocavam o papel. Viu linhas se formando no ar e datas surgindo como códigos flutuantes. Era como se o destino da humanidade estivesse sendo bordado ali, instante por instante. Mas nem tudo era estático.
Havia salas inteiras em constante movimento, como rodas dentro de rodas, semelhantes à visão que o profeta Ezequiel teve séculos depois. Ezequiel, capítulo 1, versículo 16, diz: o aspecto das rodas e o seu feitio era como a cor do berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. O seu aspecto e o seu feitio era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Seria possível que Ezequiel também tivesse visto o quarto céu? Ou teria ele, assim como João em Apocalipse, presenciado fragmentos dessa engrenagem eterna? Enoque começou a perceber que cada geração da humanidade possuía um relógio espiritual e que muitos eventos cíclicos estavam predestinados a ocorrer, não por sorte, mas por exatidão matemática espiritual. Guerras, pragas, renascimentos. Tudo já tinha um espaço na engrenagem. Os homens chamavam de destino. Os céus chamavam de ordem. O que nos parecia caos era, na verdade, simetria invisível. Mas então ele viu algo que o deixou inquieto, uma sombra passando entre as rodas, um movimento estranho, como se uma força externa tentasse interferir. Ele perguntou aos anjos: há erro neste céu? E a resposta foi: não há erro, mas há interferência. Enoque entendeu que mesmo o tempo pode ser perturbado, que forças invisíveis lutam para alterar ciclos, e que a humanidade, ao se afastar da sabedoria celestial, enfraquece os próprios pilares que sustentam o mundo. O anjo que o acompanhava se aproximou e tocou em sua testa. Imediatamente, imagens passaram diante de seus olhos. Ele viu cidades sendo erguidas e destruídas. Viu reinos ascendendo e caindo. Viu impérios surgindo e desaparecendo como fumaça. Viu o que parecia ser uma linha do tempo, feita de sangue e luz. E então ouviu uma voz dizer: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Enoque não sabia mais onde terminava a revelação e começava a responsabilidade. Ele não era mais apenas um homem. Era agora um portador do tempo, um observador do que os céus planejam e os homens ignoram. Ao deixar o quarto céu, sentia-se como um sismógrafo de eras. Cada passo que dava parecia ecoar séculos à frente. Ele estava mais próximo de entender o projeto divino, mas também estava mais próximo do limite humano. O quinto céu se aproximava. E o que lhe seria revelado lá não era paz, nem ordem. Era angústia, era queda, era a memória de seres que não pertencem mais a lugar nenhum. Espíritos sem forma, gritos sem corpo, uma região suspensa entre o céu e o abismo. Depois de testemunhar o funcionamento invisível do tempo, Enoque imaginava que nada mais o surpreenderia. No quarto céu, ele viu a ordem. No terceiro, a beleza oculta. No segundo, a punição eterna. Mas ao ser levado ao quinto céu, o que o aguardava era algo totalmente diferente e profundamente perturbador. A paz dos céus anteriores desapareceu. O ar era pesado, a escuridão opaca e o silêncio, um silêncio que fazia barulho dentro da alma. A primeira sensação de Enoque ao atravessar essa nova camada foi de angústia. Não era medo, era lamento. Um tipo de tristeza que não se explicava com palavras. Era como se cada centímetro daquele lugar guardasse o eco de uma dor milenar. Ao olhar ao redor, ele não viu anjos, não viu luz. Viu figuras altas, com formas distorcidas, ajoelhadas, encurvadas como se carregassem um peso impossível de suportar. Eles não eram totalmente espirituais, mas também não pareciam humanos. Enoque os reconheceu sem precisar de explicação. Eram os espíritos dos gigantes, os nefilins, os filhos da abominação. Segundo o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos,
Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esses gigantes foram o resultado da união proibida entre os anjos caídos e as mulheres humanas. E quando os homens os temeram, Deus os destruiu com o dilúvio. Mas o que ninguém imaginava é que seus espíritos não morreram. Eles foram aprisionados. E Enoque agora estava diante deles. Esses espíritos, segundo o texto, estavam confusos, nem totalmente bons, nem totalmente maus, errantes, sofrendo, com fome, mas não de alimento físico, fome de propósito, de descanso, de existência. Alguns se moviam lentamente, como se procurassem algo que não existia. Outros sussurravam nomes que Enoque não entendia. Eles pareciam não perceber sua presença, como se vivessem em um ciclo eterno de esquecimento. Enoque entendeu que aquele era o céu dos espíritos sem paz. Esse céu, embora chamado de quinto, não parecia estar acima dos outros. Parecia estar entre os céus, suspenso, um limbo celestial, onde o arrependimento era possível, mas não ouvido. Os guias de Enoque lhe explicaram que esses espíritos pertenciam a uma criação não autorizada, e por isso não tinham lugar nem na terra, nem no céu, nem no inferno. Eles existiam como um erro que não pode ser desfeito, como uma cicatriz no tecido da criação. Enoque, então, viu um detalhe que o paralisou. Alguns desses espíritos estavam de joelhos diante de uma figura imensa. Ela não se mexia, não respirava, parecia feita de pedra, mas seus olhos se moviam com lentidão. O guia explicou: "Este é Samyaza, o líder da rebelião. Seu espírito foi fixado aqui como sinal para todos os outros. Ele não pode falar, mas vê. Ele não pode se mover, mas sente. E todos os outros o seguem, esperando um juízo que não vem." A presença dessa entidade era sufocante. Mesmo os outros espíritos pareciam se afastar dele com medo. O próprio livro de Enoque, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, menciona Samyaza como o principal dos anjos que desceram ao Monte Hermon e selaram um pacto para corromper a humanidade. Eles ensinaram magia, astrologia, uso de metais para guerra e sedução. Tudo o que os homens não deveriam saber naquele tempo. E agora pagavam o preço com uma existência espiritual incompleta, suspensa. Enoque percebeu que aquele lugar também influenciava a terra. Os sussurros dos espíritos podiam ser ouvidos pelos sensíveis. Pessoas conectadas a esses ecos agiam com violência, com raiva descontrolada, com confusão de identidade. O quinto céu não era apenas um depósito de espíritos caídos. Era uma fonte de perturbação espiritual que influenciava os mais fracos entre os homens. O guia afirmou com firmeza: "É por isso que muitos profetas enlouqueceram. Eles tocaram a frequência desse céu sem estarem preparados." O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 12, escreveu: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Enoque agora via que esses lugares celestiais eram reais e que as hostes da maldade não estavam no inferno, mas em camadas esquecidas do céu. Ao caminhar entre os espíritos dos gigantes, Enoque ouviu uma música baixa, como um cântico de lamento. Não era cantada com a boca, mas com o próprio pensamento. Um canto que dizia: "Fomos criados sem permissão, existimos sem bênção e esperamos sem resposta." Enoque perguntou ao seu guia: "Eles podem ser salvos?" O anjo apenas respondeu: "Eles não têm pátria, não têm lei, só têm memória." Foi uma das frases mais pesadas que Enoque ouviu em toda a sua jornada. Quando deixou o quinto céu, não olhou para trás. Sentia o peso de uma dor que não era dele, mas que agora carregava consigo. Sabia que nunca esqueceria os rostos daquelas criaturas. Sabia que muitos deles talvez ainda falassem nos sonhos dos homens.
E sabia que, de alguma forma, o mundo ainda sofria com a rebelião que começou ali. Porque o pecado dos vigilantes não foi só contra Deus, foi contra a própria ordem da criação. O sexto céu o aguardava. E nele, Enoque veria outra camada da realidade. Não mais os caídos, nem os esquecidos, mas os escribas celestiais, os vigilantes do registro eterno. Seres que observam, anotam e aguardam o dia em que os livros serão abertos diante do trono. Está pronto para continuar? Ao deixar o quinto céu, Enoque sentiu o peso do sofrimento dos espíritos errantes ainda impregnado em sua pele. Era como se parte daquela angústia tivesse grudado em sua alma, deixando um rastro invisível de memória e compaixão. Mas ao começar a ascender, o ar ao redor começou a mudar. A densidade se dissipava. O silêncio ainda estava presente, mas era diferente. Não era um vazio, mas uma espera. Como o silêncio de uma sala de tribunal antes da sentença. O sexto céu se aproximava, e nele Enoque descobriria que tudo o que acontece no mundo dos homens é registrado. Nada escapa, nem mesmo os pensamentos mais íntimos. Ao atravessar o limiar do sexto céu, Enoque foi envolvido por uma luz intensa. Não era a luz quente e acolhedora do terceiro céu. Era uma luz branca, fria, absoluta. Ela não aquecia, ela expunha, revelava, iluminava tudo com uma clareza que fazia o coração tremer. Ele viu torres imensas, feitas de cristal ou de uma substância que ele não conseguia identificar. Dentro delas, seres alados caminhavam em silêncio, portando livros, rolos, placas, registros flutuantes. Eles não falavam entre si, não precisavam. Seus movimentos eram coordenados, como se todos estivessem conectados por uma única consciência. Esses seres, segundo o texto de Enoque, são os anjos escribas. São eles os responsáveis por registrar todas as ações dos homens, boas e más, sem interferir, sem julgar, sem interpretar. Apenas escrevem, copiam fielmente o que cada ser humano faz, diz, pensa ou sente. Eles habitam este céu, aguardando o dia em que os livros serão abertos diante do trono. O que Enoque viu aqui foi a burocracia celestial do juízo, uma estrutura invisível, mas meticulosa, onde nada é perdido e tudo tem peso. Isso conecta diretamente com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Enoque viu esses livros sendo escritos antes mesmo da morte chegar. Porque para os céus, a justiça começa quando a ação é feita, e não quando a vida termina. Os guias de Enoque lhe mostraram salas inteiras, dedicadas apenas à infância dos homens. Cada criança tem seu registro iniciado no momento da concepção. Nada escapa, nem as intenções, nem os pecados ocultos, nem as bondades ignoradas. Enoque ficou perplexo ao ver que até mesmo pensamentos fugazes são registrados, não para condenar, mas para que haja uma testemunha eterna. A justiça de Deus não depende de lembrança, ela depende de verdade. E essa verdade está aqui, nas mãos desses anjos. Mas nem tudo ali era paz. Em uma das torres, Enoque viu uma movimentação diferente. Anjos que pareciam aflitos, livros sendo levados às pressas, rostos voltados para baixo. Ele perguntou o que estava acontecendo, e o anjo respondeu: é o dia do registro das nações. As sentenças estão sendo escritas, mas os homens ainda não sabem. Enoque compreendeu que os reinos da terra não estão à parte da justiça divina. Seus governantes, suas decisões, suas corrupções, tudo é anotado. O que é escondido nos salões do poder é revelado nesse céu. Daniel, capítulo 7, versículo 10, ecoa essa visão.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Enoque viu esse cenário sendo preparado, não como um espetáculo futuro, mas como um processo constante. O julgamento não começa no fim. Ele já está em curso. A terra é observada com atenção. As gerações são comparadas. As heranças espirituais são pesadas e os anjos não se esquecem. Enoque então foi conduzido a uma sala diferente, menor, mais silenciosa. Ali havia um único livro. Ele não era grande, não era brilhante, mas emanava um peso incomparável. Este, disse o anjo, é o livro da vida. Nele não estão apenas os nomes dos salvos, mas também os atos que confirmam esses nomes. É o livro que une fé e obra, amor e ação, luz e responsabilidade. Enoque não pôde se aproximar, mas sentiu seu nome sendo tocado. E pela primeira vez, ele tremeu. O anjo escreveu algo diante dele. Enoque não viu o que era, apenas ouviu. Você está registrado. E compreendeu que sua jornada não era apenas para ver, era para ser lembrado. Ele era agora parte da história eterna. Um elo entre o que está acima e o que está abaixo. E sua missão ainda não havia terminado. Ao deixar o sexto céu, Enoque viu, ao longe, uma muralha de luz que parecia girar sobre si mesma. Ali, diziam os anjos, era o limiar do sétimo céu. Um lugar onde nem todos podem entrar, onde até os seres celestiais tiram as sandálias. Um território onde a presença divina não é apenas sentida, é insuportável. Um lugar onde nem mesmo a alegria existe, porque a santidade é tão intensa que o universo se cala. Está pronto para subir comigo ao sétimo céu? Ao ser conduzido ao sétimo céu, Enoque percebeu que a atmosfera mudava completamente. O que antes era luz e ordem, agora se tornava silêncio e temor. Era como se cada camada anterior tivesse sido uma preparação, um degrau necessário antes de se chegar a um lugar onde nem os anjos ousam falar sem ser autorizados. O sétimo céu não é apenas mais uma região espiritual, é uma fronteira sagrada, um limite invisível onde o próprio universo se curva. Aqui não há risos, não há canções. E segundo o que Enoque viu com os próprios olhos, nem o rosto de Deus sorri. Ao cruzar esse limiar, seus guias mudaram. Eles não falaram mais, não explicaram, não orientaram. Apenas inclinaram suas cabeças e se afastaram. Enoque ficou sozinho. O chão parecia feito de ouro vivo, pulsando sob seus pés. A luz, aqui, não era suave. Era cortante, densa. Uma presença que não podia ser ignorada. A própria realidade parecia vibrar, como se o ar estivesse sob tensão constante. Enoque compreendeu imediatamente. Aquele era o céu da presença direta. A sala do trono. O centro da santidade. Ele não viu Deus, não diretamente. O que viu foi um trono altíssimo, cercado de relâmpagos, rodas flamejantes e criaturas que nem mesmo os textos mais antigos ousam descrever em detalhes. Eram entidades com múltiplos olhos, vozes que falavam em ecos, asas que envolviam o espaço. E todas estavam prostradas, nenhuma se movia, nenhuma olhava diretamente para o trono. Era como se a própria ideia de movimento fosse um desrespeito diante daquela presença. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, oferece um vislumbre desse mesmo lugar. E por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma pedra de safira. E sobre a semelhança do trono, havia uma como semelhança de homem sobre ele. Enoque via agora essa semelhança, mas não podia descrevê-la. Não por falta de palavras, mas por respeito. Porque o que ele sentiu ali não foi medo. Foi algo além.
pavor reverente, uma consciência de que nada, absolutamente nada, é maior que aquilo que se manifestava diante dele. Ele ouviu vozes, milhões delas, todas entoando a mesma frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era e que é e que há de vir. Essa frase, registrada em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, não é poesia. É uma realidade que vibra no sétimo céu, um mantra eterno, uma reverência que nunca cessa. Aqui, Deus não está se mostrando em metáforas, nem em visões. Aqui Ele é, e por isso ninguém sorri, porque a plenitude de sua glória não permite leveza, ela pesa, ela domina, ela cala. Enoque ficou ali, imóvel, não sabia se podia se ajoelhar, não sabia se deveria falar. Tudo em seu corpo dizia para se deitar e desaparecer. Mas então, uma voz o chamou. Não uma voz de anjo, não uma voz humana. Era como o som da água batendo em rocha, como o eco de trovões em uma caverna infinita. Ela disse: Enoque, tu foste achado digno, vê e escreve. Enoque então foi tomado por uma força invisível e seus olhos se abriram além da carne. Ele começou a ver segredos, nomes, profecias, estruturas celestiais, códigos que sustentavam os mundos. Ouviu o nome do Messias, viu os selos que ainda não foram quebrados. Viu o que nenhum ser humano jamais deveria ver. Mas recebeu uma ordem: escreva somente parte do que te foi mostrado. O restante, mantenha em silêncio. Porque há revelações que, se divulgadas no tempo errado, destroem mais do que edificam. Algumas palavras foram ditas diretamente em seu espírito. Elas não foram anotadas, não foram faladas, foram marcadas em sua alma. Enoque as carregaria consigo até o fim dos tempos. O profeta Isaías parece ter vislumbrado parte disso quando escreveu no capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Mas Isaías viu por instantes. Enoque permaneceu, e isso fez toda a diferença, porque estar ali não transforma apenas a mente, transforma o destino. Ao olhar para os seres que rodeavam o trono, Enoque percebeu algo terrível. Nenhum deles sorri. Não por tristeza, mas porque diante da glória absoluta não há espaço para expressões humanas. A santidade é tão intensa, tão pura, tão radical, que consome tudo o que é frágil, tudo o que é mundano. O sétimo céu é o lugar onde nem os anjos riem, porque ali até a alegria é silenciosa. E então, mais uma vez, ouviu a voz: volta. Enoque caiu. Seu corpo espiritual tremeu. Ele não queria ir, mas sabia que precisava. Tinha uma missão. Tinha que contar. Mas não tudo. Apenas o necessário. Porque o que foi mostrado ali era demais para o mundo carregar. Ao se afastar, olhou uma última vez para o trono. E mesmo sem ver um rosto, soube. Deus estava ali. E por algum motivo, não sorria. Quando Enoque deixou o sétimo céu, seu ser já não era mais o mesmo. Ele não sentia o peso do corpo, nem a lógica do tempo. As fronteiras entre passado, presente e futuro se desmanchavam diante dos seus olhos. Ele havia visto o trono, ou melhor, sentido sua presença. Sabia agora que existia algo maior que a vida e maior que a morte. Mas ao subir ainda mais para além da sala de julgamento, foi conduzido a lugares que não são descritos como céus da administração ou do juízo. O que vinha a seguir não era função, era mistério. Oitavo e nono céus, regiões onde nem todos os anjos têm permissão para entrar. O texto antigo descreve essas camadas como véus sobre véus, luzes sobre luzes. Mas não luz no sentido comum, não era brilho, era consciência. Era como se o próprio espaço estivesse feito de ideias, de pensamentos puros, de intenções originais do Criador. O oitavo céu não era habitado por seres, era habitado por frequências. Enoque ouvia sons que não tinham origem.
Palavras que surgiam no ar sem que fossem ditas. Era como se estivesse dentro da mente de Deus, onde tudo era possível, tudo era pensado, tudo existia. E ainda assim, nada podia ser tocado. Os anjos que o conduziam até então não o seguiram. Apenas entregaram Enoque à presença de uma consciência que o envolvia sem forma. Aqui, as palavras perdem sentido. O tempo perde direção. Ele viu estruturas que não poderiam ser descritas, porque não eram físicas, eram conceitos vivos. Viu o amor como um rio, a justiça como uma chama, o arrependimento como uma escada. O oitavo céu não era um lugar, era um estado de revelação. Um plano onde as coisas não são ensinadas, mas simplesmente compreendidas. O apóstolo Paulo escreveu algo enigmático em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E mais adiante, no versículo 4, ele acrescenta: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo não ousou descrever, porque o que se vê nessas alturas não cabe nas palavras dos homens. Enoque agora entendia. Ao atravessar o oitavo véu, Enoque foi atraído ao nono. Aqui, a linguagem muda. O texto diz que ele se deparou com algo que parecia ser feito de puro silêncio. O nono céu não possuía forma, não tinha cor, não tinha som. Era o lugar onde tudo havia começado e onde tudo ainda estava sendo criado. Aqui, o próprio ato de observar já era uma violação, porque tudo ali era intocável. Ele flutuava num mar de silêncio absoluto, mas era um silêncio vivo, pulsante, carregado de significados. Nesse estado, Enoque percebeu que os céus não são apenas lugares. São dimensões da mente divina. O primeiro céu vê, o segundo julga, o terceiro promete, o quarto organiza, o quinto se lamenta, o sexto registra, o sétimo se cala. Mas o oitavo e o nono, eles preservam o que ainda não deve ser revelado. Ele viu vislumbres de coisas que ainda não aconteceram, profecias que ainda não foram ditas, códigos que dariam origem às civilizações futuras. Uma voz sussurrou em sua alma: aqui estão os segredos guardados para os tempos do fim, e quem vê demais não volta o mesmo. Enoque entendeu que o nono céu era um cofre espiritual, onde os mistérios da criação, da redenção e da destruição estão trancados, não por medo, mas por misericórdia. No livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 4, João escreve: e quando os 7 trovões falaram as suas vozes, eu estava para escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Enoque agora entendia o que João havia sentido. Há verdades que não são para agora. Há revelações que precisam ser protegidas do homem até que ele esteja pronto. Durante sua permanência nesse nível, Enoque começou a esquecer quem era, seu nome, sua história, sua missão. Tudo parecia pequeno diante da vastidão à sua volta. Ele percebeu que se ficasse ali por mais tempo, não conseguiria mais voltar. Se tornaria parte daquele mistério eterno, um fragmento de consciência suspensa entre o pensamento e a luz. Mas então, algo o chamou. Um lembrete, uma missão, uma ordem que ecoou em sua alma como um raio silencioso. Volta! Ele foi puxado para trás, com força. Tudo começou a escurecer ao seu redor. Não porque havia trevas, mas porque estava deixando a presença direta da origem, como se estivesse saindo de um sonho tão real que o mundo físico parecesse falso. Ao atravessar novamente os véus e descer em direção ao 10º céu, Enoque carregava uma certeza silenciosa. Ninguém deveria ver o que ele viu, mas alguém tinha que ver. Alguém precisava testemunhar.
E essa testemunha foi ele. O nono céu não possui palavras, mas deixa marcas. A mente de Enoque havia sido moldada. Ele não era mais um homem, era uma chave viva, um guardião de lembranças que ainda não podem ser abertas, um fragmento da eternidade escondido entre os homens. E agora, o que vinha pela frente era o fim, mas também o começo. O 10º céu, o trono final, a morada absoluta, o lugar de onde tudo veio e para onde tudo volta. Está pronto para seguir? O nono céu havia feito algo em Enoque que palavras jamais conseguiriam explicar. Sua mente, sua alma, seu próprio corpo espiritual haviam sido esticados até os limites da existência. Mas ainda havia um passo, um último degrau. O mais alto, o mais sagrado, o mais proibido, o 10º céu. Ele não é como os outros, não é feito de camadas ou esferas, nem de luzes ou criaturas. Ele é o próprio centro da realidade, a origem e o fim, o trono absoluto. Ao ser conduzido, Enoque não atravessou um véu. Ele foi desfeito e recomposto. Sua essência foi purificada, peneirada, despida de tudo que fosse humano. Ele já não carregava medo, nem tempo, nem nome. Era apenas consciência diante da presença. Ele viu o que nenhum homem antes havia visto. O trono, não uma cadeira de ouro, nem uma plataforma física. Era mais do que forma. Era um pilar eterno de fogo vivo, onde toda a criação se curvava sem saber porquê. Era como olhar para algo que nunca começou e que nunca terminará. Daniel, capítulo 7, versículo 9, descreve o que talvez tenha sido o mesmo momento. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Mas Enoque não viu com os olhos do corpo. Ele viu com a alma. Ele não apenas contemplou, ele entrou na vibração do trono. Ao redor desse centro havia miríades de seres que não tinham nome, forma ou hierarquia. Eles simplesmente existiam em função da glória. Eram como ideias encarnadas, como notas musicais vivas que dançavam em torno da fonte. Enoque sentiu que ali não se pergunta nada, porque naquele lugar todas as respostas já estavam dentro de quem pergunta. Ele ouviu vozes, mas não como as que ouvira nos céus anteriores. Essas não ensinavam, elas comandavam. Cada som era uma ordem universal, e cada ordem gerava realidades. Era como se a criação ainda estivesse acontecendo, agora mesmo. A existência não é algo que aconteceu no passado, ela acontece continuamente a partir desse ponto. Enoque viu a terra sendo sustentada por fios de luz invisíveis, conectados diretamente ao trono. Viu galáxias nascendo com um sopro, viu almas sendo geradas, viu o tempo se ajoelhar. Mas então algo ainda mais impactante aconteceu. O trono falou, e falou com ele. Não foi um som audível, foi uma presença que tocou diretamente sua essência. Uma comunicação que atravessava carne, mente e espírito. O trono dizia: Tu foste escolhido desde antes que houvesse mundo. Subiste para ver, mas não para contar tudo. O que viste aqui será selado, e só será revelado quando o tempo cumprir sua última volta. Enoque sentiu sua alma ser marcada, como se uma inscrição invisível tivesse sido feita dentro de si. Uma mensagem que só seria ativada no tempo certo. O texto antigo afirma que Enoque recebeu livros celestiais, escritos que lhe foram confiados, contendo os mistérios do universo, da alma, dos anjos e dos ciclos eternos. Mas alguns desses livros nunca foram revelados. Nem nos manuscritos de Qumran, nem nos textos apócrifos. Eles desapareceram, foram escondidos, ou melhor, foram guardados dentro do tempo, à espera do momento certo.
Enoque foi o primeiro homem a carregar um segredo divino não para si, mas para o futuro. O livro de Enoque 2, em sua forma eslavônica, diz que após contemplar o 10º céu, ele foi autorizado a descer, mas antes lhe foi entregue uma mensagem selada, algo que ele mesmo não entendeu completamente, mas que deveria preservar. Uma mensagem que não está escrita em nenhuma parte do texto. Um código, uma chave, uma advertência. Judas, versículo 14, afirma: "E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." Mas a profecia completa nunca foi revelada. Onde está o restante? O que Enoque realmente ouviu do trono? Por que sua jornada termina com um silêncio? Porque nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser suportado. Porque há verdades que só podem ser reveladas no fim, quando o mundo estiver maduro o suficiente para recebê-las. Até lá, elas permanecem ocultas, enterradas em símbolos, códigos e sussurros que só os atentos percebem. Enoque voltou à terra com os olhos abertos demais, e por isso foi levado novamente. Ele não morreu, foi tomado. Gênesis capítulo 5, versículo 24 repete: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Mas agora, você sabe o que esse tomar significa. Não foi um fim, foi um envio, um desaparecimento com propósito. Um homem transformado em testemunha viva do invisível. E o que ele viu talvez esteja voltando à tona agora, em nossa geração. Porque os céus não são apenas camadas distantes, eles são espelhos do que acontece aqui embaixo. E os véus estão ficando mais finos. A era do esquecimento está acabando e os selos podem estar prestes a se romper. Você está preparado para quando o que Enoque selou for finalmente revelado?